Estamos aqui na residência da irmã Amélia Moreira. Ela está em casa, nós vamos recebê-la daqui a pouquinho para fazer um breve culto aqui. Nós estamos fazendo uma visita na calçada, nós não entramos na casa dos idosos, né? Eles não podem ir na igreja nesse momento, mas a igreja vem até eles. Então nós vamos fazer um culto aqui mesmo na calçada, para que a nossa irmã Amélia Moreira, né, sinta-se alegre e feliz com a visita da igreja aqui na sua casa. Amém? Então estamos aguardando a irmã Amélia sair para a gente fazer esse culto. E te agradecemos. Amém. Irmã, Deus abençoe a sua casa. E que a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí. E eu vou restituir a esperança
Geralmente nós olhamos para a expressão da fé, da religião, da igreja, e nós vemos alguns movimentos que limitam, alguns movimentos que fecham, que aprisionam Deus, e Deus nunca se deixou aprisionar por coisa alguma. É só a gente olhar para a história, na verdade, os principais momentos que a sociedade, que a igreja viveu de perseguição e de dificuldade, foram os momentos onde Deus mais manifestou o seu poder. Foram os momentos onde Deus mais manifestou a sua graça. E eu quero começar exercendo fé nessa noite. Deus está exercendo graça, maravilha, misericórdia ao longo desses períodos. Não se pode prender Deus, aprisionar Deus por pandemia, crise econômica, dificuldade política de uma nação. E o nosso Deus é um Deus que nunca agiu da forma que nós entendemos. Deus é um Deus que age aqui dentro da igreja onde nós estamos, sem esquecer aqueles que estão fora. Quando a gente olha para a Bíblia, é interessante que mesmo antes de Jesus vir ao mundo, antes de Jesus nascer, no processo do seu nascimento, os primeiros que foram alcançados, e que a Bíblia diz, voltaram por um caminho diferente, foram homens pagãos, sábios do Oriente, que não faziam parte da promessa, mas por Daniel ouviram falar do Messias que ia nascer, vieram até Belém e alcançaram, e foram salvos, foram transformados pelo encontro de Jesus. Jesus vem ao mundo manifestar a salvação, e depois dele a Bíblia diz que os judeus, os de dentro não receberam. Então agora Deus começa um trabalho por fora, pegando gentios, pegando gente que não merecia, pecadores, gente fora da aliança, salvando, restaurando pessoas, ao ponto que até Pedro tem dificuldade de receber e entender tudo isso. Na passagem de Atos, quando Deus dá a visão para Pedro, e Pedro está naquele altar pedindo graça, orando a Deus, Deus desce para ele um lençol, mostra todo tipo de alimento, representando os gentios, quem Deus ia alcançar, e Pedro diz, eu não vou compartilhar, e Deus diz para Pedro, Pedro, quem és tu para dizer que é imundo aquilo que eu já purifiquei, aquilo que eu alcancei pelo meu amor? Então Deus não se coloca numa caixa, Deus não se prende, Deus não se engessa, Deus não se limita. Esse livro que nós estamos lendo aqui, o livro de Hebreus, foi escrito para um grupo de gente, um grupo de hebreus que viviam em Jerusalém e que outrora foram alcançados pelo Espírito Santo, cumpriam fora, pregavam fora, viviam, alcançavam as pessoas, mas agora devagarzinho foram levados de volta para dentro do templo, para dentro de casa. A religião virou engessada, a vida cristã virou uma vida parada, e agora Paulo escreve para eles dizendo, olha, se nós vamos viver a vida cristã só dentro de casa, dentro do templo, dentro do nosso círculo de relacionamentos, fazer isso é nivelar por baixo o evangelho, o poder de Deus, a salvação, aquilo que Deus fez. Por toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver o homem tentando domesticar Deus e Deus quebrando as barreiras, alcançando quem está dentro e quem está fora. Sempre que na época antiga eles se fechavam dentro de si, Deus mandava um profeta, o profeta desorganizava, melhor do que isso, organizava a casa e apontava o povo para fora. 90% da vida de Jesus, gente, se deu aonde? Foi dentro do templo? Foi sentado nas sinagogas? Não, foi na rua, foi na praia, foi no meio do comércio, foi onde a vida se dá, é onde as pessoas verdadeiramente precisam de salvação. Jesus andava nos banquetes à noite, na casa das pessoas, Jesus manifestava e vivia o evangelho tanto fora como dentro. Ao ponto que nós vemos alguns capítulos da Bíblia, por exemplo, Marcos capítulo 5, para mim é impressionante, um dia normal na vida de Jesus. De manhã cedo Jesus está andando, e ele vai até um cemitério, de repente dentro do cemitério tem um homem endemoniado, e Jesus é chamado até o local onde esse homem está. Entre o homem e Jesus havia uma manada de porcos, e nenhum judeu naquela época se tocava, chegava perto de porcos, e Jesus não tinha muito a ver com isso. Ele diz, eu vim aqui para salvar e buscar os que estão perdidos. Se tem um perdido do outro lado, eu passo pelo meio disso, eu venço as dificuldades, eu alcanço quem precisa. Jesus vai lá, alcança aquele homem perdido, e naquele mesmo dia, Jesus vai para a sinagoga. Jesus vai para a casa do líder da sinagoga. Olha o equilíbrio de um Jesus que trabalha fora, que prega fora, que vive o evangelho fora, que manifesta a sua fé fora, mas no fim do dia também frequenta o templo, manifesta a sua fé dentro do templo. Por que eu estou pregando isso nessa noite? Um dos maiores trabalhos do inferno não é sempre parar a igreja do ponto de vista de dizer assim, olha, eu vou limitar a igreja de trabalhar, porque o inferno não pode fazer isso.
as portas do inferno não prosperarão contra o reino de Deus. Nenhuma arma forjada contra a igreja do Senhor Jesus prosperará. Mas isso posto, e se a igreja se fecha em si mesma? E se a igreja decide viver a fé só dentro dos lares, dentro dos templos, no culto online? Afinal, nós estamos numa pandemia, não posso evangelizar, não posso tocar ninguém pelas mídias sociais. Se nós nos fechamos dentro de nós mesmos, o mesmo objetivo é alcançado. E a Bíblia deixa muito claro que esse nunca foi o perfil de Jesus. Na verdade, Jesus sempre trabalhou às margens. É por isso que o centro da religião era Jerusalém, mas Jesus estava na Galileia, estava em Cafarnaum, Jesus estava em Belém, Jesus estava em Nazaré, aonde as pessoas precisavam, todo mundo disputando o espaço do templo, e Jesus alcançando, tocando, levando libertação nas praças, aonde as pessoas precisavam do amor de Deus. Nós olhamos muito as oportunidades que existem debaixo do holofote, mas esperamos que o nosso Deus é um Deus que age dentro, mas principalmente o nosso Deus é um Deus que age lá fora, e Ele quer te usar lá fora onde muitos não estão. Nesse período de pandemia, eu tenho me desafiado, porque eu pergunto para você, nós estamos transmitindo culto, nós estamos na TV, nós estamos na rádio, nós estamos nas plataformas de mídia social. Quem pode dar um brado de glória a Deus pelas boas novas, pelo trabalho que ela tem feito? Agora vamos colocar a mão na palmatória? Podemos, hoje à noite? Quem é que assiste Boas Novas? É crente ou é ímpio? Hein? É crente. Quem é que assina o canal no YouTube da Assembleia de Deus em Belém? É crente ou é ímpio? É crente. Nós estamos pregando, fazendo a obra para um monte de crente assistir. E o meu desafio agora, e se essa pandemia durar mais 6 meses? E se essa pandemia durar mais 1 ano? Eu quero declarar que nós vamos continuar pregando para quem é de dentro. Vamos atender, vamos visitar, vamos na casa das pessoas, vamos fazer tudo aquilo que podemos. Mas a minha oração, Senhor, manda o Teu Espírito Santo, revela a estratégia desse povo. Tem gente sofrendo, gente indo para o inferno, e nós precisamos alcançar cada uma delas nesses momentos. Agir como Jesus agiu. Amigos, se para nós que temos Cristo e o Espírito Santo está difícil, imagina para quem não tem. Imagina para quem está aí fora. Imagina para quem está marginalizado da fé. E nesses momentos, é por isso que nós nunca tivemos tanta gente assistindo nossos programas, mas a nossa média de conversões caiu lá para baixo. Por quê? Porque muito crente assistindo, mas muito ímpio aí fora. E domingo à noite tem live de não sei quem, tem live de não sei mais quem, de um monte de coisa. E Deus precisa despertar, levantar a igreja para glorificar, adorar, celebrar dentro, mas pedir sabedoria para alcançar quem está fora. Levantem os olhos e vejam os campos que estão brancos para a colheita ao longo desse período. Nunca tivemos um momento tão propício. Nunca tivemos uma hora melhor do que essa para pregar o Evangelho, falar para quem está fora, compartilhar com quem está fora. E geralmente quando nós fazemos isso fora, o inimigo se levanta. Quando Jesus trabalhava fora, o inimigo se levantava. Quando Jesus entra em Jerusalém e Ele começa a pregar o Evangelho, Jesus começa a apontar o povo para quem está fora. Meu papel como pastor, ao longo dessa época, é apontar agora a igreja para fora. Porque nós estamos bem servidos dentro, nós estamos celebrando, nós estamos bem. Olha, eu pensei que fosse ser muito pior do que foi. Nosso Deus é um Deus fiel, um Deus provedor, um Deus que guarda, um Deus que supre nossas necessidades. Agora que nós estamos passando por isso, nós temos que voltar a olhar para fora. Voltar a pregar para quem está fora. Não podemos deixar nossas células morrerem, as conexões, não podemos deixar de mandar link para quem está fora, mensagem para quem está fora, fazer visita para quem está fora, ligação para quem está fora, mensagem no WhatsApp. Nós temos que pedir de Deus uma sabedoria agora para alcançar esses que estão lá fora, e é isso que Paulo está fazendo. A carta não é Paulo, supostamente Paulo, a igreja aos hebreus, a igreja que estava em Jerusalém, e ele começa a arrazoar com eles. E eu quero aqui seguir a mesma linha de pensamento que Paulo seguiu, porque esse povo aqui, no dia de Pentecostes, a gente lembra, o Espírito Santo desce e eles se tornam testemunhas aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Esses homens cheios do Espírito Santo saíram pelas ruas, abraçando gente, tocando gente, se relacionando com gente, alcançando gente, manifestando o poder de Deus. É por isso que eu estou orando para essa pandemia terminar logo, porque a Bíblia diz: imporão a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Eu estou com vontade de abraçar gente, de orar por gente, de chegar perto de gente. Minha oração é essa.
leva logo esse troço embora para a gente cumprir aquilo que a Bíblia diz. E é por isso que vai passar, porque nós vamos cumprir aquilo que a Bíblia manifesta e diz. Mas Paulo, o escritor aos Hebreus, agora chega aqui nessa história e ele quer orientar o povo de volta para fora. Essas pessoas eram de fora, pregavam para fora, mas aí o tempo foi passando. Foram se fechando dentro, se encasulando dentro da rotina, da dinâmica da religião e da religiosidade. E Paulo começa agora a quebrar um pouco disso e dizer para isso, olha, vamos olhar para Jesus. Vamos ver como é que Jesus viveu ao longo desses períodos. E olha só como é que ele começa a quebrar esse entendimento, porque as pessoas começavam a dizer, mas Moisés vivia dessa forma. E aí Paulo começa a comparar Moisés e Jesus. Ele diz, quem é maior, Moisés ou Jesus? Ele diz, Moisés libertou o povo do Egito e levou o povo à terra prometida. Jesus libertou o povo da maldição e perdição eterna e levou o povo para o céu. Eu pergunto, quem é maior, Jesus ou Moisés? E ele compara Jesus e Arão agora. Arão é o sumo sacerdote da tribo de Levi. A gente sabe de onde ele veio, para onde vai, consegue ver toda a linhagem dele. Agora Jesus não tem fim, não tem começo. Ele é o próprio Deus, filho do próprio Deus. Quem é maior, Arão ou Jesus? E aí ele passa e ele dá o checkmate quando ele diz, quem é maior? O sacrifício, o cordeirinho que nós colocamos lá no altar, colocamos hoje, vamos ter que colocar amanhã. Lembra de Jó, que todo dia de manhã cedo colocava um sacrifício no altar pela vida da sua família? Errei hoje, coloca um sacrifício. Errei amanhã, coloca outro sacrifício. Ou Jesus, que ele disse que é o maior sacrifício, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que de uma vez por todas, perdoou o pecado de toda a humanidade. Então Paulo diz, se Jesus é maior, vamos viver como Jesus viveu. Vamos fazer o que Jesus fez. Vamos manifestar a fé do jeito que Jesus manifestou. E o interessante é que ele chega no último capítulo de Hebreus, Hebreus capítulo 13, e ele começa a olhar e a pensar como foi que Jesus viveu a sua fé. E aqui eu quero parar com você rapidamente. Jesus viveu a fé fora dos portões. Fora dos portões, nos dias de hoje, tem uma conotação muito diferente. É pelo WhatsApp, é pela internet, é por uma visita na casa. Hoje eu fiz algumas visitas, pastor Toninho fez, nós fomos na casa de alguns idosos. E o impressionante é que a gente chega na frente da casa do idoso, com a Bíblia na mão, para ler um texto bíblico, cantar porque ele vive, fazer uma oração por ele, e não sai só o idoso, sai o filho, sai o tio, sai o gato, o cachorro, o papagaio, sai o paisandu, sai o remo, sai todo mundo para o meio da rua, e a gente faz um culto no meio da rua, e eu nunca vi tanta gente sedenta pelo evangelho pregado, fora das quatro paredes. Pai, nos levanta nesse tempo, coloca ousadia no nosso coração, autoridade, força, coragem, para pregar o teu evangelho, fazer aquilo que só nós podemos fazer. Eu repito, gente, o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você pode colocar a mão no seu coração e se convencer disso, o evangelho é poder de Deus, poder. Quando a gente lê um livro, é só um livro. Mas quando a gente lê a Bíblia, é a salvação, é a vida do próprio Deus sendo transferida. Quando a gente canta uma música, é só uma música, uma canção. Mas quando a gente vai na rua, na calçada, do outro lado, e canta, porque Ele vive, posso crer no amanhã, isso é vida sendo transferida, poder de Deus agindo. Nós temos que voltar aos rudimentos simples da fé, porque o que nos resta nesse tempo é isso. É fazer esses pequenos atos de fé e crer que não é só, é tipo o povo rodeando as muralhas de Jericó. Para quem olhava de fora, olha esse povo doido, rodeando 6 dias, no 7º dia, 7 vezes. Só que aí está o detalhe, o César pregou isso aqui no domingo passado. Não era só o povo, era o povo e por trás era a mão de Deus junto com eles, quebrando barreiras, rompendo as muralhas. E é isso que acontece quando nós manifestamos a fé desse jeito. Então Paulo está dizendo, vivam fora, façam fora, manifestem a fé de vocês fora dos portões. E isso era o que Jesus fazia. E é o que nós precisamos fazer. Viver a fé aqui na igreja, mas viver aonde a vida acontece. É lá na praça, é lá no carrinho de coco onde vocês trabalham, cantando músicas, deixando a Bíblia aberta, dizendo que aquele local é um local de uma célula missionária. Entrando no seu local de trabalho de manhã cedo, dizendo, Senhor, me dá oportunidade de ser luz, transformar vidas nesse lugar. Eu queria desafiar você hoje. Hoje é sexta-feira, amanhã talvez muitos não vão trabalhar, mas segunda-feira, peça a Deus, Senhor, me dê oportunidades aqui nesse lugar
de falar de ti, de pregar o teu evangelho, de deixar o teu amor resplandecer, de alcançar aqueles que estão fora dos portões, e te prepara, porque Deus vai abrir portas para que você seja luz aonde você está. É isso que Ele está fazendo, convocando, convidando, quebrando as estacas. E Ele manifesta aqui algumas razões, e eu já vou concluir daqui a pouco, 4 razões, porque a fé se torna mais importante para quem está fora. E a primeira está em Hebreus capítulo 13, versículo 10. Se tiver, coloca para mim aqui. E eu quero deixar isso para você hoje. A fé, ela é confirmada por aquilo que nós fazemos fora. Temos um altar que não tem direito de comer aqueles que servem ao tabernáculo. O que nós vivemos aqui dentro, gente, só tem valor para Deus se nós aplicarmos isso aonde? Lá fora. Porque aqui dentro é fácil dar glória a Deus. Aqui dentro é fácil a gente cantar, som da festa vai subir, maravilhosa graça. Aqui dentro é fácil a gente dar glória a Deus. Tudo isso tem valor. Minha presença tem valor, minha adoração tem valor, minha celebração tem valor. Agora, quer fazer isso ter valor e aprovação para Deus? Pega o que você faz aqui dentro e comece a fazer lá fora, porque você vai ver Deus somar valor àquilo que nós fazemos. Porque lá fora é onde as pessoas realmente precisam de Deus. Lá fora é onde as pessoas realmente precisam do evangelho. E há um erro, esse texto diz, temos um altar que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Na vida da fé, nós temos 2 perfis de pessoas, pode tirar o texto. Primeiro tem aqueles que militam de tempo exclusivo dentro do tabernáculo. Eu sou um deles. Eu praticamente, a minha vida é servir esse lugar. Servir o templo, atender as pessoas, servir o pastor da igreja, cuidar da administração do templo, 24 horas por dia, tempo integral. A minha função é estar disponível, é fazer tudo aquilo que eu posso para que esse local ande, para que as pessoas se sintam atendidas, para que a missão da igreja seja cumprida nesse lugar. Mas ao mesmo tempo, tem aqueles que não são de tempo integral. Pastor Peniche, por exemplo, trabalha lá, então ele trabalha e tem o tempo que ele oferece para Deus. Pastor Dalvo, agora está com bem mais tempo, né? Estava em Marabá hoje. Você pode dar um aplauso pela vida do pastor Dalvo? Estava em Marabá hoje e veio de Marabá e veio aqui para o culto para estar com a gente. Fantástico. E a gente vê, trabalhava no banco e aqui com a gente também, direto. Está aqui o Saulo também, pastor, trabalha durante o dia, pau para toda obra. Que você precisar, pode contar com o Saulo que ele está junto. E a gente tem aqueles como eu, os pastores, pastor Samuel, que estão no templo. Mas um dos maiores erros que a igreja comete é o seguinte: eu não vou pregar porque tem um pastor que prega. Eu não vou celebrar o Senhor porque tem um grupo de louvor que celebra. Afinal, quem sou eu para cantar bonito igual esse pessoal? Então vou ficar sentado aqui porque a fé é particularizada. Meu papel é só ser crente, vim para o banco de domingo à noite e a gente acha que a gente terceiriza o ofício de pregar, de alcançar, de falar de Jesus, de alcançar. Só que tem um detalhe: a maior parte da minha vida se dá aqui dentro. E quem está aqui dentro precisa sim do evangelho, mas quem realmente precisa do evangelho está, sabe aonde? Está lá fora, aonde vocês estão todos os dias. Nesse momento que eu estou falando, o Espírito Santo está trazendo à sua mente alguém que você falou hoje e que precisa do amor dele. Tá ou não está fazendo isso agora? Mostrando para você. Eu de vez em quando aqui fico vendo, por exemplo, um médico. O médico chega aqui comigo e fala: pastor, tem algo ardendo no meu coração. Eu tenho vontade de pregar o evangelho, de fazer o que o senhor faz. Pastor, eu preciso fazer o curso teológico para ser ordenado pastor, para pregar o evangelho. Deixa eu dar uma dica para você. O mundo não está precisando de mais médicos que queiram virar pastores. O mundo está precisando de médicos que sejam médicos, aonde os médicos estão, para pregar o evangelho aos médicos que não querem ouvir pastores, mas ouvem o médico e são alcançados pela vida dos médicos. A gente acha que para mim fazer e cumprir o ministério, eu tenho que fazer o curso. Não estou dizendo que você não tem que fazer o curso. Faça o curso, estude, tire a melhor nota. Nós temos o CETAD que serve a igreja. Mas o que eu estou dizendo é que nós precisamos mais do que nunca exercer esse tipo de fé fora do portão. Hebreus 13:11, porque os corpos dos animais, cujo sangue é trazido para dentro do santo lugar pelo sumo sacerdote com oferta pelo pecado, são queimados fora do arraial. Ele está dizendo, nesse ato, os dois são importantes. É importante o que acontece dentro, é importante aquilo que acontece fora do arraial. Mas escute,
O que nós fazemos aqui é importante, mas não pode terminar aqui. Eu tenho bronca de vez em quando alguém diz assim, olha, vamos começar o louvor. Mas que louvor é esse? Porque louvor nunca termina. Então, se louvor nunca termina, ele nunca começa. A minha vida é uma canção de louvor e adoração a Deus. Antes de eu chegar aqui, eu cheguei aqui louvando a Deus. Quando eu sair daqui, eu vou sair daqui louvando a Deus. Quando eu encontrar um problema lá fora amanhã, eu vou enfrentar como um crente cheio do Espírito Santo. Enfrenta esse problema e a minha vida e a minha atitude vai ser uma canção de louvor a Deus. Isso é viver o Evangelho dentro, é viver o Evangelho fora dos portões. Agora a gente desequilibra a balança e acha que a gente tem que só aqui dentro. Não, aqui dentro eu glorifico, aqui dentro eu exalto, aqui dentro eu sou feliz, aqui dentro eu tenho fé, mas lá fora eu seguro, porque sexta que vem, domingo eu venho para o culto, aí eu volto a agir dessa forma, e Paulo está dizendo, façam tudo o que vocês fazem aqui dentro, lá fora, e vivam esse Evangelho fora dos portões. O mundo precisa, o mundo tem fome, mais do que nunca nós estamos no tempo certo, na hora certa. Segundo ponto, a verdadeira santidade se manifesta, sabe aonde? Lá fora, é lá fora, é lá fora que nós precisamos. Hebreus 13, 12, por isso também Jesus, para santificar o povo, Hebreus 13, 12, coloca aí, Jesus para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu aonde? Fora da porta. É por isso que as pessoas olhavam para Jesus e não entendiam. Por que Jesus não reagia? Por que Jesus não pagava com a mesma moeda? Por que Jesus manifestava aquele tipo de vida, de fé, de atitudes? Porque Jesus estava vivendo a sua fé fora do portão. Tem um livro, e é o livro que eu li, um livretozinho escrito por um pastor lá de Manaus, que foi de onde eu extraí essa mensagem, e ele diz que a adoração aqui dentro é cacoete de crente. Ele diz que glória a Deus dentro da igreja é tique nervoso de piedade. Porque aqui dentro, o ambiente conduz a gente. Aqui dentro a gente olha para a direita, a gente olha para a esquerda, todo mundo sorri, todo mundo dá glória a Deus, todo mundo dá paz do Senhor. Até quem não sabe ser, consegue fazer. Agora lá fora, Deus vai levantar a gente para manifestar o seu poder e a sua graça lá fora. É lá que nós precisamos. É lá que esse poder e essa virtude precisa ser manifesta.